Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por esse sábado, pela presença de todos os queridos aqui conosco. Pedimos teus santos anjos agora a estarem conduzindo, acompanhando cada um, estando ao lado, trazendo luz, entendimento, e também o teu Espírito, que é o maior de todos os professores, conforme a tua promessa em João 14, 26. E quando ele vier, aquele Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, pedimos o Espírito Santo que nos ensine todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estamos em Apocalipse, capítulo 10. Que página que é do livro? O livro é a página 387. Boa noite, feliz sábado a todos. Boa noite, feliz sábado, Paulo. Feliz sábado. Boa noite. Sônia. Isso aí. Muito obrigado. Meu irmão colocou a luz aqui, que daí fica melhor. Painel de luz. Muito bom. Então, vamos agora abrir Apocalipse capítulo 10. Nosso estudo de hoje é baseado nesse capítulo. Um capítulo muito interessante. Vamos começar. Continuando, como nós já vimos, algo que acontece dentro da sexta trombeta, antes da sétima trombeta. Porque é um parênteses, algo a mais, uma informação a mais, como nós já vimos que isso aconteceu ali entre Apocalipse 6 e 7, entre o sexto e o sétimo selo, teve uma informação a mais sobre o selamento. Então, a mesma coisa que acontece lá, repete de novo aqui, entre o Apocalipse 6 e 8, tem o Apocalipse 7, que é um parênteses ali, e aqui entre o Apocalipse 9 e 11, tem o Apocalipse 10, que é um parênteses, e um pouco do 11 também. É uma informação adicional. Apocalipse capítulo 10, verso 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Então, vejam só que interessante. Apocalipse 10, verso 1, diz que tinha esse anjo forte. Parecia um anjo na aparência, tudo bem. Mas ele tinha vestido de nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Pés como colunas de fogo. Vamos voltar agora para Apocalipse capítulo 1. No momento em que João vê um ser, que é o Filho do Homem, atrás dele, e ele se vira para ver, vejam o verso 15. Osana, se puder ler para nós Apocalipse 1, verso 15. Está desativado o áudio, Osana. Não sei se... Talvez próximo do texto daí a Osana lê. Eudete, consegue ler Apocalipse 1, verso 15, por favor? E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Muito obrigado. Então vejam só. Os pés semelhantes a latão reluzente, que brilhavam, tinha um brilho intenso, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E lá nós lemos em Apocalipse 10, 1, que os pés como colunas de fogo. Alguma semelhança? E quando nós vemos quem que estava falando, aqui em Apocalipse 1, o verso 11 diz: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o primeiro e o derradeiro. O verso 18: E o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é Jesus. Apocalipse capítulo 1, aqui Jesus está falando. E ele que tem os pés brilhantes. Agora vamos para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, o verso 2. Osana, se puder ler para nós.
Mateus 17, 2. Oi, Ivani. Diz assim: Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Amém. Vejam só, os rostos de Jesus brilhou como o sol, quando ele foi transfigurado, quando ele recebeu um pouco da glória que ele tinha, para dar manifestar isso aos discípulos, eles verem quem ele era, de fato, né? O próprio Deus, feito em carne. Então, quando lá nós vemos o rosto brilhando como o sol, mais uma característica que se aplica a Jesus. E agora vamos para Ezequiel, capítulo 1. Ivone, se puder abrir para nós. Vamos aí. Desculpa, Ezequiel, capítulo 1. Deixa eu só achar bem certo o verso 28. Só ativar o áudio. Aí, clicar no microfonezinho. Consegue? Tenta ativar ali o áudio. Deixa eu achar. Acho que não deu certo ainda. Qualquer coisa, tenta ver para depois algum outro texto, se não der, não tem problema. Acontece isso às vezes com tecnologia. Quem achou Ezequiel 1:28, quiser ler? Eu posso ler aqui. Beleza, então. Ezequiel 1, verso 28. Isso. Como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Muito obrigado. Veja só, um arco. Esse arco, no caso, é o arco íris, o arco das nuvens que mesmo lá em Gênesis, Deus, se não me engano, Gênesis capítulo 8, foi quando ele estabeleceu depois do dilúvio. E esse arco estava sobre o trono de Deus. Mesmo como aparece no dia da chuva. Então, é o arco-íris. E era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. As palavras do Senhor é Jeová. Deu certo, Ivone, para ativar o áudio. Daí depois, o próximo texto. Aí, então, ó. 1:28 diz a glória de Jeová. E quando a gente volta lá para Apocalipse 1, a gente vê que acima da cabeça desse ser com a aparência de anjo, tinha o arco-íris. Então, 3 características se aplicam a Jesus em outros contextos nesse ser. E Jesus é chamado de anjo também em outros lugares. Quando ele aparece para outras pessoas, tanto lá em Josué, capítulo... Vamos só abrir lá, se vocês quiserem abrir. Ivone, se conseguir abrir Josué. O 6º livro da Bíblia. Josué. Deixa eu me ver aqui. Tem certo o verso. Quanto? Josué 5, capítulo 5. 5. Isso. O Eric, não é o verso 14? O verso 14, isso. 14? Tá. Vou ler, então. Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Isso. Daí o verso seguinte vai dizer que descalça os teus pés. A mesma frase que Deus falou para
Moisés. Então, e aqui nesse texto, você vê no verso 13 de Josué 5:13, vai dizer que aparência de homem, apareceu um homem. Então, vejam só, um homem aqui apareceu. E esse homem, você lê o verso 13 também, Ivone? Só para vocês verem. Sim. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Isso. Muito obrigado. Vejam só. E aí, esse ser que Nada. depois, no verso 15, fala, tira as sandálias, né, dos teus pés, porque o local em que estás é terra santa. É porque o lugar em que estás é santo. Descalça os sapatos de teus pés. Esse ser que tinha a aparência de homem, que falou um homem que tinha uma espada, e que era o quê? O príncipe do exército do Senhor. Quando nós vamos agora em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, os versos 2 e 4. Pedi para Sônia, se puder ler para nós. Êxodo capítulo 3, o verso 2 e 4. Só desativei o seu áudio, Ivone, agora tá. Desativar eu consigo. Ativar eu não consigo. Mas aí... ops, acabou saindo. Mas é Êxodo capítulo 3, o verso 2 e o verso 4. 2 e 4 ou 2 a 4? Lê o 2 primeiro. Depois aí a gente vai falar e daí você lê o 4. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Esse foi o 2. Foi o 4. Isso. Então aqui isso pode ser o 4 primeiro. O Senhor, aqui se referindo à palavra Jeová, então é Deus, que virava para ele, bradou Deus. Então, ó, claramente é Deus aqui falando. E olha lá o verso 2. A mesmo ser que estava ali na sarça, como que se refere a ele? Como que é o termo utilizado? Veja o verso 2. O 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Muito obrigado. Vejam só, o anjo do Senhor é o mesmo que o próprio Senhor, Jeová, no mesmo contexto, na mesma frase, ali no mesmo capítulo, desculpa, né? No mesmo contexto. Ou seja, Jesus é Deus. Jesus pode aparecer na forma de anjo, Jesus pode aparecer na forma de ser humano. Jesus pode aparecer, como nós vemos que o Espírito Santo também é Deus, e ele apareceu na forma de pomba. Vejam lá, Lucas, capítulo 3. Vou pedir para Eliane, se puder ler para nós. Lucas, capítulo 3. Deixa eu só ver o verso bem certo. O verso 22. Não sei se consegue ler, Eliane. Sim. Beleza. 3:22. 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Muito obrigado. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Forma corpórea. Olha que interessante isso. Ele apareceu na forma de uma pomba. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é... Mas ele se manifestou de uma forma física, real. O que eu quero explicar para vocês de uma maneira simples de a gente tentar entender algo muito complexo, que a gente não consegue entender ainda. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar que uma é a glória dos corpos espirituais, outra é a glória dos corpos celestes. Um é o corpo espiritual, existe um corpo espiritual, e outro é o corpo carnal. Existem diferentes corpos, existem diferentes glórias. E é fato. Então, vou usar uma palavra mais do nosso contexto, do nosso tempo, que é a dimensão. Existem diferentes dimensões, outras dimensões. Imaginamos agora uma forma mais fácil para entender. Imagine que numa parede de uma casa, digamos que seja uma parede.
existe, e essa é a parede, existe um outro mundo aqui nessa parede, só que é um mundo com duas dimensões, só tem largura e altura. Não existe o comprimento, assim, profundidade, não existe. Só, como inicialmente os primeiros jogos de computador ou mesmo de videogames eram tudo em 2D, eles falavam. O Atari, tudo, era só visão de lado, você andava só pulando, assim, era só, podia se movimentar para frente e para cima, não tinha 3D. Outros jogos era com visão de cima, você só andava para frente, para o lado, não tinha. Então era assim uma forma de entender essa realidade 2D. Imaginando agora essa realidade de duas dimensões, imagina que nós estamos numa dimensão superior, nós temos a terceira dimensão, nós estamos no mundo 3D, então estamos para fora disso, tem muito mais coisa, estamos numa realidade muito maior. E a gente consegue ver tudo o que acontece aqui nessa realidade menor, que é 2D. Mas eles não conseguem nos ver, porque eles estão em 2D, eles não têm a terceira dimensão. Então eles estão aqui. As pessoas, digamos, caminham aqui só dessa forma. Só que quando eu chego com o meu dedo, eu encosto aqui, eles veem as duas dimensões do meu dedo, percebe? E se eu tirar e colocar 2 dedos, eles veem 2 dedos. E se eu tirar e colocar a mão inteira, eles veem a mão inteira. Imagina isso numa parede de uma casa. Então, qualquer forma que eu quiser me manifestar ali, eu consigo. Porque eu estou em algo muito superior. E para mim, se manifestar em duas dimensões é algo muito fácil. Posso manifestar, colocar minha orelha, às vezes vão ver uma orelha. Posso colocar minha mão, eles vão ver uma mão. Colocar o meu pé, eles vão ver o pé. Então, eles vão ver coisas diferentes, mas é a mesma pessoa que está ali. Interferindo e se conectando com esse mundo, esse universo em uma dimensão inferior. Só que, claro, é algo muito acima disso, que nós não conseguimos entender facilmente, mas isso ajuda. Então imagine os anjos e Deus estão numa dimensão superior, e quando eles estão vendo tudo o que acontece aqui, mas eles não... A gente não consegue ver o que está acontecendo lá, a gente não vê a realidade deles, a dimensão deles. Mas quando eles encostam, da maneira como eles querem, eles se manifestam. Seja na forma, digamos, que a gente conhece, uma pomba, seja um ser humano, seja um anjo, da forma que eles quiserem. Conseguiram entender isso? Para Deus é muito fácil isso. Então, quando aparece um anjo, sim, é a forma de um anjo. Mas a Bíblia, como nós estamos vendo lá em Apocalipse 10, ela nos dá indícios de quem é a personalidade desse anjo. Será que é um anjo criado ou será que é apenas a aparência de um anjo, mas o ser ali por trás é um ser superior? Que nem Satanás se manifestou como uma serpente para Eva. Mas não era uma serpente só, era um anjo muito superior a uma serpente, muito superior a nós, seres humanos. Então, é a mesma aplicação. Quando nós vemos Apocalipse 10, então, esse ser que aparece, um outro anjo forte, que tinha o quê? Por cima dele o arco celeste, o arco-íris, o rosto como o sol e os pés como coluna de fogo, ninguém menos que Jesus. O próprio Jesus apareceu aqui para João. E ele, verso 2, tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Agora, é outra parte muito interessante para nós vermos. Um livrinho aberto. Onde é que tinha um livro fechado para que agora esteja aberto? Daniel. Daniel capítulo 12, isso aí. O Gerson quer ler para nós um verso? Se conseguir. O Gerson. Daniel. Se não conseguir, não tem problema. Daniel capítulo 12. O verso... Deixa eu ver aqui. O verso 4 e o verso 9. Daniel 12, 4 e 9. Depois, se não consegue, não tem problema. A Glaucia, consegue ler para nós? Tranquilo? Sim. O Gerson, vai conseguir ler? Ok, eu vou ler o 4, então, daí a Glaucia pode ler o outro. Beleza. 4. Quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro e o saber se multiplicará. Muito obrigado. Olha só. Era para fechar o livro ali até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Fechar, selar. Bloquear. Deixar ele
sem acesso, até o tempo do fim. Então, a partir do tempo do fim vai ter acesso. E aí o conhecimento se multiplicará. Esse conhecimento é o conhecimento do tempo. No original é o que significa isso. E agora o verso 9. Puder ler para nós, Glaucia. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Novamente para confirmar. Muito obrigado. E quando que começa o tempo do fim? O verso 6 e 7 nos respondem. Daniel, capítulo... Se puder, a Ivete puder ler para nós. Daniel 12, os versos 6 e 7. 6 e 7, vamos lá então. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Muito obrigado. Ai, que confuso, meu Deus! Não precisa ficar confuso. É mais fácil do que parece. Mas assim, para entender mais claramente isso, só depois de ter estudado todo o livro de Daniel, e aí numa segunda estudada aí vai ficar mais fácil. Então não desista, só continue. Para mim, as primeiras vezes que eu vi também era muito horrível, mas agora está mais fácil. Então vamos com detalhes. Então ali no verso 4 nós vimos que estavam seladas as palavras do livro. Então estava selado. Mas seria aberto no tempo do fim. E daí pergunta ali no verso 6, quando será o fim dessas maravilhas? Já está dizendo no contexto, quando é que é? Aí o verso 6 vai dizer, né, está dando uma introdução, né, quem que está falando isso, por aquele que vive eternamente, é Deus, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Então ele dá exatamente o período de tempo que, depois desse período, seria o tempo do fim. Esse período de tempo, tempos e metade de um tempo, é o mesmo período que a gente já estudou em Daniel, capítulo 7. Por isso que, para entender melhor ele, é necessário já ter estudado os outros. Mas vou tentar resumir aqui. Em Daniel, capítulo 7, ele, em verso 25, fala de um poder. Daniel 7, 25. Que vou ler aqui, e proferirá palavras contra o Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. E destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, um poder que perseguiu a próprio Deus, proferirá palavras contra Deus, na verdade, falou contra Deus, perseguiu os santos do Altíssimo, as pessoas fiéis a Deus, e cuidou em mudar os tempos e a lei. O único poder que se encaixa nisso, e conforme todos os detalhes proféticos que existem, né, que é válido ser estudado, mas resumindo agora, é o papado. O papado, ele se estabeleceu com poder não somente religioso, mas civil, e que manipulava as nações, a França, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, e manipulava os governos e os exércitos desses países para fazer a vontade dele. Da mesma forma como em Apocalipse mais para frente nós vamos ver uma mulher, que é uma igreja, montada em cima de uma besta, que é um animal que representa um poder político. Então, uma mulher, uma igreja, comandando os poderes políticos da Terra. E aí, da mesma forma que nós temos esse poder que fez esse estrago, e esse estrago, pode continuar ali um pouco para frente, o verso 25, cuidará em mudar os tempos da lei, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, os que vão estar sofrendo essa perseguição, vamos por quanto tempo? Por um tempo e tempos e metade de um tempo. E aí, agora, esse poder, então, o papado, reinou e fez toda essa obra terrível que fez, isso é histórico, durante esse período de tempo. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por que 2 tempos? No hebraico existem 2 palavras para plural. Uma delas é plural de 2 e outra plural de 3 ou mais. A palavra que é usada no plural é plural de 2.
Tanto que você pegar uma Bíblia da Almeida corrigida, Almeida Revista e Atualizada, a versão, vai dizer exatamente um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Se não me engano, essa a versão fala assim. E por quê? Porque eles já traduziram de forma melhor. Só que dependendo do tradutor, colocou, é plural, colocou lá, tempos, mas é o plural de 2, não é o plural de 3 ou mais. Então, por isso esse tempos ali do plural significa 2. Só explicando o porquê. Então, aqui, ó, um tempo, 2 tempos, metade do tempo. Vamos fazer um cálculo simples. 1 mais 2 é 3. Então, um tempo mais 2 tempos são 3. E mais meio tempo, 3,5. 3 tempos e meio. Esses 3 tempos e meio, o que são 3 tempos e meio? Aí quando a gente vai em Daniel capítulo 11, o verso 13, ele vai nos dizer o que significa isso. A Ivete, se puder ler para nós, Daniel 11, 13. É um outro contexto, mas só vamos procurar a informação que a gente quer. Que está no verso ali do que tem a ver, o que são tempos. Ele vai explicar. Pode ler, Ivete. Daniel 11, 13. Só ativar o áudio. Acho que acabou desligando a câmera em vez de ativar o áudio. Perdão, só um pouquinho. Tranquilo. 11, qual? O verso 11 o quê? 13. Daniel 11, 13, vamos lá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então, é outro contexto, a gente não vai tentar entender tudo que esse verso está falando agora, mas ao final de tempos, isto é, de anos. Então, aqui em Daniel 11, 13, está dizendo que tempos são anos. Simplesmente isso. Então, antigamente, quando se falava, vai passar 7 tempos na sua vida. Então, vamos passar 7 anos. Era a forma deles usar, uma palavra diferente que nós costumamos usar para isso. Voltando agora em Daniel 7, 25, serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e metade do tempo, 3 tempos e meio, quer dizer, 3 anos e meio. Agora vamos fazer o seguinte cálculo. 3 anos e meio, um ano tem 12 meses, certo? 3,5 vezes 12. Vou colocar aqui na calculadora. 3,5 vezes 12, 42. 42. Quando a gente vai agora em Apocalipse, capítulo... Deixa marcado Daniel que a gente já vai voltar para ele. Capítulo 13. Veja só o verso 4. Como tem semelhança com isso que a gente acabou de ler ali. Quem gostaria de ler? Talvez a Raquel. Se quiser ler. Apocalipse 13, verso 5. Apocalipse 13, 5. Se quiser, isso. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Olha só, muito obrigado. Então, 3 anos e meio, que a gente viu lá, esse um tempo, 2 tempos, metade do tempo, são 3 tempos e meio, que é 3 anos e meio, a mesma coisa, é um símbolo profético, tempo profético. E aqui nós lemos 42 meses. Então, nós já multiplicamos 12 meses, que é o que tem em um ano, por 3,5, chegamos a 42. 42 meses. E logo para frente, ele também fala... desculpa, vamos ver aqui. Um pouquinho para trás, na verdade. Apocalipse 12, o verso 6. Vejam só. Então, esse período de perseguição contra os fiéis de Deus, a verdadeira mulher, a mulher pura, que aconteceu durante esse período de 3 anos e meio proféticos, que é a mesma coisa que 42 meses proféticos. Veja ali, antes de nós vermos o verso 6, Apocalipse 12, 6, veja só, 42 meses. Se nós multiplicarmos isso por 30, que era o número de meses que tinha cada mês na cultura hebraica, no calendário hebraico, 1.260. Eu acho que deve estar ao contrário para vocês, mas tudo bem. 1.260. 1.260. Agora,
Yasmin, se puder ler para nós Apocalipse capítulo 12, o verso 6. E aí nós vamos ver o que está escrito. Apocalipse 12, verso 6. Não sei se vai conseguir ler agora. Eu acho que vai, né? Diz assim, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Muito obrigado. São diferentes formas de dizer a mesma coisa. Eu posso dizer, eu sofri uma dor intensa por 60 segundos. Ou eu sofri uma dor intensa por 1 minuto. Ou eu sofri uma dor intensa por 1/70 de hora. A mesma coisa. 1/70 de hora, 1 minuto, ou 60 segundos, é a mesma coisa. Então, ele está usando diferentes formas de descrever o mesmo período de tempo. Esse é o período de tempo que haveria o poder papal. O poder papal reinou nesse espaço de tempo. E profeticamente nós vemos que isso iniciou quando? Em 538, depois de Cristo. Por quê? 538 houve um edito, se não me engano foi de Justiniano, e esse edito deu poder político também para o Papa, de poder mandar, prender e fazer poder de governar politicamente também. Então o Papa recebeu esse poder em 538. E 538 começa então uma obra terrível de destruição e tudo que aconteceu ali, mudança da lei de Deus, mudaram a questão do sábado para o domingo, e os tempos, né, na palavra original é os calendários, mudaram os calendários 2 vezes, aí tinha o calendário justiniano, depois o calendário gregoriano, e é isso que confunde bastante a nossa forma de entender e contar os tempos hoje e encaixar na profecia. Satanás conduziu isso exatamente para criar dificuldades, mas Deus vence todas as dificuldades, amém? E agora, quando nós viemos nesse ponto, esses 1260 anos, por que anos? 1260 dias proféticos. É um período profético que tem uma aplicação em anos, quando a gente vê o de princípio de ano. Vou fazer uma pergunta. Tá? O princípio de ano, na profecia, que as profecias estão de forma simbólica, e o símbolo de um dia, na realidade, significa 1 ano. Então, quando a profecia falar 1 dia, na verdade, significa na realidade, na vida real, 1 ano. Está claro isso para todos? É o que a gente já viu nos estudos anteriores. Caso fique alguém tenha alguma dúvida, pode só levantar ali na mão ou abrir o áudio para falar. Mas então, se um dia é 1 ano em profecia, e isso é de fato, Ezequiel 4:6 e Números 14:34 comentam isso, 1260 dias, que é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio, que é a mesma coisa que 3 tempos e meio. Todas essa forma de dizer é um período de tempo de 1260 anos, que começou em 538 e foi até 1798. Se pegar 538 e somar 1260, vai dar em 1798. Em 1798 acontece o quê? Papa Pio VI é preso pelo general de Napoleão. Então, Napoleão Bonaparte manda o general dele prender o Papa Pio VI. E aí, ali, ocorre uma ferida, aparentemente, uma ferida mortal no sistema papal. E ele para de ter a influência e o poder que tinha antigamente. Então, a partir dali, encerram-se os 1260 anos. E o que acontece também? Inicia o tempo do fim. Porque é o que nós vimos ali. Quando que será isso? Quando que vai ser aberto de novo o livrinho? O livro, né, de Daniel. Aí ele disse, no tempo do fim. E quando que será o tempo do fim? Depois dos 3 tempos e meio. 3 tempos e meio, que são os 1260 dias, simbólicos, proféticos, são os 1260 anos literais. Depois disso, depois de 1798, inicia o tempo do fim. Ficou claro para todos? Então, vejam só. O tempo do fim iniciou em 1798. Dali para frente. Quando nós vamos lá para Apocalipse 10 de novo, o verso 2... Não adianta. Apocalipse capítulo 10, o verso 2, nós vamos ler assim, ó.
e tinha na sua mão um livrinho aberto. Então, ó, o livro de Daniel, que estava fechado, depois de 1798 foi aberto, 1798. E como nós vimos no último estudo das trombetas, aquela parte que nós vimos, o verso 15, Apocalipse 9:15, que fala a hora, o dia, o mês e o ano, que foi exatamente, se cumpriu lá em 1840, em agosto de 1840. Ou seja, se o período ali do sexto anjo, da sexta trombeta, já é depois de 1798, aqui em Apocalipse 10 também já é depois de 1798. E o livrinho está aberto, porque Daniel não estaria mais fechado, as profecias não estariam mais sendo, digamos, ocultas a nosso entendimento. E o que a Ivete comentou ali é interessante. Se até hoje já é difícil entender, e hoje Deus já abriu o livro, imagina antigamente que Deus não tinha aberto, não tinha dado o Espírito Santo para entender isso. Não entendia e ficava por aquilo ali. Era um livro obscuro, difícil de entender. Mas hoje nós temos acesso aqui ao Espírito Santo. Como nós oramos no início, João 14:26 é uma promessa que eu recomendo a todos que estão sentindo dificuldade para entender, a orar, toda vez que for estudar, por essa promessa. Porque ali diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Eu oro com base nessa promessa. E Deus tem me ensinado muitas coisas. E Ele quer me ensinar tudo. Tudo que eu preciso saber. Tudo que eu posso saber e Ele quer que eu saiba. Amém por isso? Então, tudo. Um professor que sabe explicar e ensinar tudo é o melhor professor. Então, o Espírito Santo é o melhor professor. E Tiago 1:5 também diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus tem nos dado promessas, só nós clamarmos por ela. João 14:26 e Tiago 1:5. E aí, quando nós continuamos aqui, em Apocalipse capítulo 10, então eu tinha o livro aberto agora. E pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O mar, segundo aqui Apocalipse 17:15, vou pedir novamente agora para a Eliane ler para nós. Apocalipse 17, o verso 15. Vamos ver o que está escrito. A Cleo vai ler. Obrigado. Falou-me ainda. As águas que viste onde a meretriz está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Muito obrigado. Então, as águas que tinha ali, muitas águas, eram o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, um dos pés de Jesus ali estava sobre a terra, ou seja, e outro sobre o mar. Esse mar é muita água. E que as águas são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa mensagem que Jesus está ali proclamando chegou a povos, multidões, nações e línguas, uma abrangência mundial. E também a terra, locais pouco habitados. Porque assim como a Terra, nossa Terra, planeta Terra, inicialmente era água. Na superfície era só água. E Deus tirou a terra dentre as águas e ficou um lugar seco, uma porção seca. Assim, do meio dos povos, existem locais que são separados dos povos, locais isolados, como era a questão dos Estados Unidos, que desse local isolado veio a crescer uma nova nação, desse local retirado do meio do centro das nações, lá na Europa. Então, é uma forma de dizer que nem hoje já, os Estados Unidos não é já um lugar assim tão, digamos, já está mais molhado, dá para dizer. Mas existem regiões da Terra que são pouco habitadas ainda, menos habitadas. Na Rússia, em outros países. E essa mensagem chegou aos países pouco habitados também, mais desertos, mais isolados. E é o que o texto está dizendo. E aí, vejam o verso 3. Apocalipse 10, verso 3. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Como que ruge um leão. Jesus está aqui, sabemos que é Jesus, com um livro aberto na sua mão. Nós estudamos em Apocalipse capítulo 5. Quem que é digno de abrir o livro? É um outro livro, aquele que daí tem os 7 selos, mas aqui também está relacionado. Tem uma aplicação para esse. E aí, Apocalipse capítulo 5, vou pedir para Eudete, se puder ler para nós o verso 8 e o verso 9. E havendo tomado o livro,
os 4 animais e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouros, cheias de incensos, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Amém. Muito obrigado. Jesus. Vejam só. O cordeiro é o que está ali, no verso 8. E vai depois de digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Então, Jesus é digno, ó. Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste de quantos? De toda a tribo, língua e povo e nação. Quando a gente volta agora para Apocalipse capítulo 10, essa mensagem de abrangência mundial, e aí também Apocalipse, desculpa, né, os 5, no verso 5 vai falar que o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro aqui nesse contexto, que é digno de abrir, ele venceu para abrir os selos, o leão da tribo de Judá. E aí ele fala com uma voz como de leão. Não tem como ser mais claro que é o próprio Jesus aqui. Não tem como ser mais claro. Usou 4 símbolos diferentes. E que se aplicou a Jesus. E aí ele falou, e 7 trovões emitiram suas vozes. Olha que interessante isso agora, o verso 4. E quando os 7 trovões acabam de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, que era Jesus, na aparência de anjo, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então Jesus jurou pelo Pai, Deus o Pai, que é o Criador. Ele estava junto na criação e ajudou totalmente na criação. Mas ele se refere agora ao Pai, que não haveria mais demora. Então, o que estava para acontecer iria acontecer logo. Olha as características. Ele fala do Criador, o Deus que criou, aquele que vive para todo sempre, que criou. Ele tem uma mensagem mundial, porque tem na terra e no mar, ali no caso os símbolos, né, para abranger o mundo inteiro. Fala com grande voz, com voz forte, como de um leão, clamou com grande voz. E quando a gente vai para Apocalipse 14, vamos lá para Apocalipse 14, nós vemos exatamente isso. Apocalipse 14, verso 6. Gerson, se puder ler para nós, Apocalipse 14, verso 6 e 7 também. Sem problema. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Muito obrigado. Novamente, um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aqui a todos. Um evangelho eterno para proclamar para todos do mundo inteiro. E aí dizendo com grande voz. Olha só, 3 características já em comum. A terceira nós já vamos ver. Essa mensagem do evangelho, a primeira mensagem angélica. 4, na verdade, em comum. A gente vai ver a quarta. A terceira, a primeira, que é para todos. Mensagem mundial. Segunda, dizendo com grande voz. Ou seja, uma mensagem importante ser proclamada de forma clara, alta, audível. E a terceira, que é dito o quê? Do Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Jesus também falou isso daquela forma, lá. Então percebam que aqui está lá em capítulo 10, no capítulo 10 de Apocalipse, está sendo descrito os acontecimentos quando foi pregada a mensagem do primeiro anjo. Adorem a Deus. Temam a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E isso aconteceu nos Estados Unidos nos anos de 1820, 30 e pouco, na verdade, mas especialmente dos anos de 1840 a 1844. Porque em 1840 se cumpre aquela profecia de Apocalipse 9, que o Império Turco cai. Cai o Império Turco.
E exatamente naquele dia, como foi 2 anos antes, 1838, o Josias Litt, era um estudioso lá das profecias, ele viu, entendeu e publicou 2 anos antes, 1838, que no dia, especificamente naquele dia, se não me engano, é dia 27 de agosto de 1840, o Império Otomano iria cair. E exatamente no dia 27 de agosto de 1840, o Império Otomano cai. E quando cai o Império Otomano, essa notícia se espalha, que a profecia se cumpriu exatamente, algo foi escrito há milhares de anos antes, mil e tantos anos antes, centenas de anos antes, se cumpriu exatamente. Então isso deu validade à profecia bíblica, comprovou que ela é de fato desse jeito, e deu a força para eles continuarem pregando e uma esperança do que eles estavam pregando era certo. E aí em 1841, 42, eles foram pregando, até que em 1844, qual que era a mensagem que eles pregavam nesse período todo? Vamos voltar. Aquela mensagem que nós estudamos em Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 dias, e o santuário será purificado. Eles entenderam e viram a aplicação que o final desses 2.300 anos literais, 2.300 dias proféticos, terminaria em 1844, 22 de outubro de 1844. Quando eles entenderam isso, eles falaram, algo vai acontecer nesse dia. E aí, o que é isso que vai acontecer nesse dia? Vejam só. Apocalipse capítulo 10, vamos voltar. Não haveria mais demora, então ali o verso 6 nós vimos. O verso 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Que segredo, que mistério é esse? O mistério de Deus, ou o segredo de Deus. Tanto tem diferentes versões que usam essas palavras, mistério ou segredo. Qual é o mistério de Deus? Qual é o segredo de Deus? Tem um dos textos mais claros para mim, Efésios capítulo 3, vamos lá. Efésios capítulo 3, Glaucio, se puder ler para nós. Efésios 3, o verso 3. Efésios 3, 3. E nós vamos ver um mistério, um segredo de Deus. Qual é esse segredo de Deus? Osana, se puder também abrir em Efésios, que daí tem um outro verso mais para frente. Vai conseguir ler, Glaucio? Já está aberto. Pode ler, Osana, o verso 3. Efésios 3, 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, me foi esse mistério manifestado pela revelação, na minha diz assim. Mistério pela revelação. Aí vai continuar a falar outras coisas, e aí o verso 6 ele fala mais claramente, ó, a saber. Pode ler o verso 6, por favor? Glaucia, não sei se... Acho que não vai conseguir agora, tranquilo. Osana, verso 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém. Por meio do Evangelho. O mistério é que todos nós estamos unidos em um corpo, em Cristo, por meio do Evangelho. Então, esse mistério de estarmos unidos todos em Cristo, e isso acontece por meio do Evangelho, esse é o mistério do Evangelho. O Evangelho que é para todos. O mistério de Deus é isso, reunir todas as coisas. E isso também nós podemos ver em Efésios 6:19. Deixa eu ver aqui. Quem está na vez de ler? Ivete, se puder ler para nós, Efésios 6:19. Desculpa, Efésios capítulo 6, o verso 19 nos vai falar algo também. 6:19? Isso. Só um minuto, deixa eu pegar aqui. 6:19.
E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Muito obrigado. Então, ó, o mistério do Evangelho. E aí, lá em Apocalipse 14, nós vimos o Evangelho eterno ia ser proclamado pelo primeiro anjo. Apocalipse 14, 6. O Evangelho eterno. Então, esse Evangelho é a boa notícia de que todos nós podemos agora ser aceitos no povo de Deus. Não importa a nação, não importa a língua, e fazer parte do mesmo corpo, do mesmo grupo. Amém? Agora, voltando para Apocalipse 10. Então, esse é o mistério que se daria a revelar, que se deveria fazer saber esse segredo de Deus nesse momento. Vamos voltar a Apocalipse capítulo 10, o verso... Deixa eu ver aqui, ó. O segredo de Deus. Verso 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então, o livrinho de Daniel lá. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel. Veja que interessante, a sequência que Jesus fala para ele. Você vai passar por um desapontamento, você vai ficar amargo na barriga, mas vai ser doce na boca. E o verso 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez, e muitos povos e nações e línguas e reis. O que a gente percebe com isso? Algo muito doce na boca, mas quando chegar a seu estômago seja de difícil digestão. Vai deixar amargo. Mas ele disse: importa que outra vez, então, apesar de ser amargo e ser de difícil digestão, ser difícil digerir essa mensagem, iria passar e daria força para prosseguir e fazer novamente um novo trabalho, uma nova profecia, no caso, profetizar novamente. O que nós vamos entender disso? Pedi para o meu irmão abrir Jeremias, capítulo 15, o verso 16 ao verso 18. Todos também quiserem abrir? Jeremias 15, o verso 16 até o verso... Desculpa, o verso que é 16 ao 18. Jeremias 15, 16 ao 18. Jeremias 15, 16 ao 18. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente e a minha ferida me dói e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Muito obrigado. Aqui nós percebemos também, come as palavras, mas também veio dificuldades depois, uma dor, uma ferida. Então a palavra de Deus é essa que é para comer o livrinho, é comer as palavras de Deus. Então a mensagem que eles entenderam, que ocorreria em 1844, desse movimento adventista, que ocorreu nos Estados Unidos principalmente, mas em todo o mundo teve, assim, até no Brasil, na Europa, e todo mundo, na Ásia, teve quem pregou e proclamou essa mensagem, mas os Estados Unidos foi o ponto principal. Eles entenderam que aquele santuário ser purificado depois dos 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos literais, seria a volta de Jesus. Porque eles pensavam, a terra é o santuário, mas em nenhum lugar da Bíblia a terra é o santuário. Tem o santuário que aconteceu, teve lá com o povo de Israel, foi destruído, e tem o verdadeiro santuário que está no céu, conforme Hebreus 8 fala. Então eles entenderam errado o evento, mas não a data. A data estava certa. Então a mensagem era muito doce, mas ficou amarga no estômago, desapontamento. E quando a gente vê os trovões, em Apocalipse capítulo 10, que disse, sela os trovões e não escreve. O que a gente pode perceber? Deus permitiu que viessem dificuldades.
Deus não deixou claro para eles que aconteceria dessa forma. Eles iam pregar que Jesus ia voltar e ia ser tudo fechando, todos os sinais fechando. Quando chegasse o momento, pá, não é isso. Passaram por um desapontamento. Mas depois desse, né, depois que passaram pelos desapontamentos, eles puderam ver o cuidado, o amor de Deus e que Deus havia conduzido dessa forma. Mesmo quando nós não temos todas as informações e não sabemos o que vai acontecer no futuro, e acontece de nos desapontarmos, isso não quer dizer que Deus não sabe disso, isso não quer dizer que Deus não está cuidando de nós. Mas Deus, ele vê o fim desde o princípio, e ele conduz muitas vezes dessa forma para que seja o melhor para nós. Muitos dos mártires que morreram no passado, sendo perseguidos durante a perseguição papal, se eles soubessem que eles iriam morrer a tal ano, tal dia, você vai morrer dessa forma, talvez muitos deles teriam desanimado e abandonado. Então, Deus permite a que a informação venha no tempo certo, da forma certa, para a pessoa certa. Deus nos ama, Ele cuida de nós. Nós só precisamos confiar em Deus e nos entregar a Ele inteiramente. Para Pedro, Jesus deu a entender que ele morreria crucificado. No final do capítulo do livro de João, Jesus fala assim para Pedro. E Pedro, foi uma informação que lá em João capítulo 21, no final ali, se vocês depois quiserem ler, lá, nos versos 15 até o 23, do 15 ao 23, João 21, 15 a 23, mas não vamos ler agora. Então Jesus falou a forma que ele ia morrer, porque ele saberia que isso não iria abalar a sua fé, por causa do amor que ele tinha pelo Mestre. Então, muitas vezes Deus permite que venham tribulações para aumentar o nosso amor, a nossa confiança nele. E se ele não nos fala exatamente como que vai ser, por quê, e como é que vai ser o processo, se vai vir desapontamento ou não, não é motivo para não confiarmos em Deus. Ou seja, Deus cuida de nós. Confiemos nele, porque ele nos ama. Prossigamos em conhecer ao Senhor, porque a vida eterna é essa. João, vamos lá, o texto, se Deus quiser, para encerrar. João capítulo 17. Não, desculpa. João capítulo 7. João capítulo... Não, desculpa, é 17 mesmo. João capítulo 17. O verso 3. João 17, 3. Paulo, se puder ler para nós. João 17, o verso 3. Ok. E a vida eterna é esta, que te conheças a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem estiveste. Enviaste, eu acho. Enviaste. Muito obrigado. Então, olha só, a vida eterna é o quê? Conhecer a Deus. Se conhecer a Deus é a vida eterna, que o nosso maior desejo seja conhecer a Deus, que o nosso maior deleite, a nossa maior alegria e prazer seja em conhecer melhor quem Deus é, o seu caráter. E a nos tornarmos assim parecidos com Ele, pelo contemplarmos, passarmos tempo com Ele, estudando Sua palavra, orando, indo à sua casa, né, indo à igreja, fazendo isso por amor, cada dia, todos os dias. E assim crescer, né, na fé, na esperança, no conhecimento e no amor de Cristo Jesus. Amém? Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma contribuição? Gerson, pode falar. Eu estou acompanhando o estudo de hoje, muito bom, mas assim, nós ouvimos ali várias leituras, inclusive Jeremias, teu irmão leu lá, de águas, né, de águas, mares, e etc. E eu estava lendo e estudando um pouquinho o capítulo 15 de Apocalipse, no versículo 2, e daí eu fiz umas buscas, porque dizem que o homem veio da água, né? E a água, no tempo de Noé, destruiu a tudo. E que a Bíblia diz que a fonte da vida é o rio Eufrates, né? Que tudo vem da água. Então, isso vai bagunçando um pouquinho a cabeça da gente e a gente não entendeu muito o versículo 2 de Apocalipse 15. Você poderia me ajudar nesse ponto?
Tá, de Apocalipse 15, verso 2, isso? Esse. Tá, vamos lá. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Então, assim, ó, o mar, no nosso contexto de pecado, é uma junção de muitos povos, nações e tribos. Só que esses povos, nações e tribos, num contexto de pecado, muitas vezes resulta em guerra, briga entre um povo, nação e uma tribo, uma outra. É confusão no pecado. Mas, no céu, todos de diferentes povos, nações e tribos vão estar juntos. Então, esse mar também pode ser simbolizado pela a reunião de todos em um corpo. Como nós vimos, esse é o mistério de Deus, esse é o mistério. Então, o mistério de Deus é exatamente pegar isso que está tudo destruído pelo pecado aqui na Terra e transformar em algo abençoado. E também, nós já vimos em Apocalipse 17, o verso 15, que as águas, muitas águas são isso. Povos, multidões, nações, línguas e tribos e povos. Mas veja Apocalipse 22 agora, o verso 2. 1 e 2, na verdade. E o verso 3. Se o nosso... Gerson, se puder ler para nós. Apocalipse 22, 1 a 3. Que daí... 22, 1 a 3. Isso. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão. Amém. Muito obrigado. Então, deu para entender, Gerson? Essa questão? Sim, eu nas minhas buscas, as pessoas a quem eu busquei informaram que nos fins do tempo já não vai haver mais barreiras. O mar de vidro significa que não existirão mais barreiras, que todos poderão ir de um local a outro local sem barreiras, sem fronteiras. A gente tenta buscar, né, a verdade na Bíblia, né? Mas a gente ouve também o que as pessoas comentam para a gente, né? O mar ele é usado em diferentes contextos. Quando o mar é utilizado como um símbolo de separação, que é o que traz, por exemplo, o mar separa uma terra da outra. Nos Estados Unidos, da América, da Europa. Então, ele separa, o mar, o oceano lá está separando ambos. Só que esse é uma forma de simbolizar, é uma maneira de usar esse símbolo. Só que ele também significa a água, a junção de povos diferentes. E esse é um outro símbolo que ele existe, que há nele. Então, não vai mais haver, assim, também dá para dizer que não vai haver mais diferentes povos, vai ser todo um povo. Então, muda o sentido. Então, existem diferentes contextos. Meu irmão está compartilhando aqui um texto, qual que é? O verso 1, Apocalipse 21, o verso 1. Vamos ler aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então, veja só, aqui está dizendo que no céu não vai ter mar. O mar já não existe. Mas lá, antes ele disse o mar existe. E tanto que eles estão lá reunidos no mar de vidro. Como entender isso? A melhor maneira que eu pude compreender isso é quando em Isaías, comparando os versos de Isaías capítulo 11, se não me engano, vamos ver lá. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, o verso 9. Deixa eu me ver aqui. Isso aí. Isaías 11, verso 9 vai dizer que ainda não se fará
mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, olha, é um outro símbolo que Deus está usando para dizer o mar. Um outro contexto. O mar aqui está sendo usado da maneira como a água cobre todo o mar. Assim também Deus vai cobrir todo mundo. Então a gente tem que procurar entender que um símbolo, a água e o mar, eles podem ser usados para muitas coisas diferentes. Então tem que entender qual é o objetivo, qual que é... Assim, Jesus é comparado à água da vida. Então o fato de Jesus ser a água da vida não quer dizer que ele é confusão, povos, multidões, não. Mas são diferentes símbolos. Então a gente tem que entender que um mesmo elemento, num contexto diferente, num símbolo diferente, tem um significado diferente. Entendeu? E aí a questão do leão. Vamos para Isaías 65, o verso... Vamos lá. Isaías capítulo 65. O verso... Deixa eu ver aqui. Eric, antes de você ler esse texto, eu gostaria de compartilhar aqui com relação ali a João, que o mar já não existe, porque ele estava numa ilha também, né? Ali na ilha de Patmos. E no caso, um mar separava ele, né? E, de certa forma, aquilo impedia ele de ver outras pessoas queridas que ele tanto amava. Então, agora não tinha mais nenhum impeditivo de se encontrar com os outros, com os demais. É verdade. Muito obrigado. Exatamente isso, porque tem essa explicação, esse entendimento também, que não haveria mais a divisão, assim, a separação das pessoas queridas. O texto, vamos ver agora, Isaías 65, verso 25. Quem achou aí primeiro e quiser ler, Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão junto, e o leão comerá palha como o boi. Isso aí. E não se fará mal. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nenhum, dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muito Mas obrigado. eu gostei do comentário que essa senhora colocou ali. Eu acho que vem bem ao encontro da minha dúvida, né? Que não existirá mais mar, ou que o mar será semelhante ao mar de vidro, né? Que todas as pessoas estarão juntas. É isso aí. E só a comparativo aqui, ó. Então, aqui no verso 60, Isaías 65, verso 25, está dizendo que o leão comerá palha, então haverá leão. Mas Isaías 35, verso 9, Gerson, se puder ler esse verso, por favor. Isaías 35, verso 9. Falando também do céu, como é que vai ser lá. Ok. Isaías 35, versículo número 9. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz passará por ele, nem será encontrado nele, mas os remidos andarão por esse caminho. Então, olha só, ao mesmo tempo está dizendo não haverá leão, ele está dizendo que haverá leão. O que muda? Muda a maneira. O leão que a gente conhece hoje, feroz, animal feroz, não vai existir. Vai existir um leão que come palha. Alguém já conheceu um leão que come palha? Então, essa é a questão. Muitas vezes, a gente tem que procurar entender o que Deus, né, quis dizer com aquela linguagem. Que muitas vezes não é algo tão literal assim, não haverá leão. Então, quer dizer que não vai ter mais leão. Vai ter todos os outros animais, mas o leão não. Não é essa a interpretação que Deus... Daí é como que a gente entende? A gente compara com outros textos que explicam melhor. A Bíblia é sempre assim. Existem textos difíceis que dão a entender algo meio, o que é, o que não é. Mas comparando com outros, a gente entende daí qual é o verdadeiro significado. Osana, pode falar. O mar também não pode ser ele dizendo que não vai existir mais, porque nessa época João estava na ilha de Patmos, isolado. Então, aquele sentimento de isolamento. E ele, para trazer conforto, o anjo, para trazer conforto para João, falou para ele que o mar não ia existir mais. Então, aquele monte de água que ele estava vendo não ia existir mais, para trazer conforto para ele, lembrança
de que o que ficou para trás ia ficar para trás. Amém. Muito obrigado, Zana. É isso aí. E só para encerrar, então, nós fazemos uma última comparação. Vamos lá, Apocalipse capítulo 5, verso 5. E 1 Pedro 5, 8. Obrigado, irmão aqui. Meu irmão deu esses textos aqui. E achou esses textos aqui para procurarmos entender. Quando a Bíblia usa símbolos, a gente tem que tentar entender qual é o significado daquele símbolo, qual é o objetivo, e o contexto deixa claro, como nós já vimos. Só para encerrar, então. Apocalipse 5, 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. É Jesus aqui. Verso 8 diz que esse é o cordeiro. Peraí, é cordeiro, mas é leão? Como assim? A mansidão, a humildade, a paciência e o controle de um cordeiro, a humildade, assim, um animal dócil, mas ao mesmo tempo poderoso como um leão. Então, a questão do leão, comparado a Jesus, é que ele é poderoso, ele tem poder, voz de autoridade. Mas qual é o caráter desse leão? Assim como existem leões que são amigos de seres humanos e convivem muito bem com eles, existem leões que fazem o quê com os seres humanos? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, tem a comparação. Desculpa. 1 Pedro, isso, capítulo 5, verso 8. Nós lemos assim, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Enquanto Jesus, ele busca quem salvar, Satanás busca quem tragar. Satanás é poderoso, é comparado com um leão, mas com um caráter mau, que quer destruir. Mas Jesus é um leão bom. Então, só para comprar, o mesmo símbolo pode ser usado para duas pessoas, duas coisas completamente diferentes uma da outra. Mas qual que é o objetivo de usar aquele símbolo? Qual é a intenção? Então, é isso aí. Tem uma característica que ele quer exemplificar e ressaltar nele. Ficou claro, gente? Então... Sim, eu entendi. O leão significa poder, né? E o objetivo, né? Seria o objetivo bom ou mal, né? No sentido, Jesus é o leão do bem, né? Que faz o bem. No sentido leão, no lado oposto, ele vai tragar, né? Ele vai consumir, destruir e também é poderoso, né? O leão seria poder, né? Isso aí. Amém. Deus seja louvado pelo estudo, também pelas contribuições. Muito obrigado a todos que participaram. Então vamos fazer uma oração para encerrarmos o estudo de hoje. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos. Podemos ver que mesmo em meio a decepções, temos a certeza de que Jesus está conosco. Que mesmo em meio aos desapontamentos, quando dá tudo errado, diferente do que imaginamos, o Senhor conduz todas as coisas, conforme está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E ajuda-nos, então, Senhor, a confiar em Ti, a fazer como está escrito em Efésios 5, 20. Por tudo, dar graças a Deus, por tudo, agradecer a Deus, em Cristo Jesus. E é isso que nós queremos, agradecer a Ti por todas as coisas, porque Tu nos ama e cuida de nós. Queremos prosseguir conhecendo a Ti. Guia cada um que está aqui presente, os que também não puderam participar e os que vão ver no futuro esse estudo, que aprendam a confiar em Ti e recebam assim, Senhor, o Teu Espírito. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom sábado a todos. Um abraço. Feliz sábado. Boa noite, feliz sábado a todos. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Boa noite.